Olá, pessoal. Olá. Boa tarde. Não? Nossa! Bom dia. Bom dia para quem está chegando. Eu já estou dando boa tarde aqui já. A gente acorda cedo, chega essa hora, já acha que passou um dia todo. Bom dia, Ju. Bem-vinda, bem-vinda. Então a gente sempre aguarda um pouquinho o pessoal entrar, né? A gente vai, aliás, eu vou entrar também aqui na live. Vamos aguardar, tá? A gente aguarda uns minutinhos para o pessoal ir entrando, né? Sempre é bom ter um pouquinho de paciência e esperar esse pessoal entrando. Bom dia, né, para todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos. A gente sempre pede para quem está entrando, conforme vai entrando, clicar lá nos coraçõezinhos, porque isso vai mostrando a live para um público cada vez maior, né? Isso ajuda a gente a divulgar mais a live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Essa live de hoje é para falar um pouquinho sobre, claro, sim, né? Tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, para falar um pouquinho sobre política, mas eu não queria abordar o tema política falando só de política. Então, eu pensei muito sobre como abordar esse assunto e cheguei à conclusão de que a melhor forma seria abordando política junto com o tema yoga e ética. Por isso que eu dei o título para a live de Yoga, Ética e Política. Já faz um bom tempo que eu estou refletindo, pensando sobre isso, o que vem acontecendo, não com relação à política, né, mas o que vem acontecendo no mundo, a forma como as pessoas vêm se posicionando, isso tem me feito pensar muito. Eu confesso para vocês que eu fico muito chateada de verdade, o que não é bom, porque se eu fico chateada significa que eu estou permitindo que essas influências externas me afetem. Ou seja, eu não estou conseguindo, como eu costumo brincar, eu não estou conseguindo nirodar. Não estou conseguindo nirodar, não estou nirodando o suficiente, né? Então eu pensei muito sobre como falar sobre isso, né? Como chegar nesse tema, porque eu sou uma professora, de alguma maneira, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a forma como eu ajo no mundo, influencia pessoas. E então eu achei que chegou uma hora que eu tinha que me posicionar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso fingir que não estou vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou vivendo tudo que está acontecendo. E eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. O ano passado, próximo do final do ano, se eu não me engano, foi lançado um filme que chama Não Olhe para Cima. Esse filme não tem absolutamente nada a ver com política, ele não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, mas descreve claramente a situação que a gente está vivendo. É uma situação eu diria assim, de completa desconexão da essência do ser. Nós estamos completamente perdidos, né? Então, com relação ao fato política, que é o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, chegou um momento em que eu pensei, bom, eu preciso me posicionar, eu preciso falar alguma coisa, não porque as pessoas estejam me cobrando e não porque eu deva satisfações para alguém, porque não devo e ninguém está me cobrando nada, nunca ninguém me condenou, e também se condenasse, eu não me sentiria condenada por esse indivíduo, mas porque eu acho que é uma função. Se eu estou atuando como professora, se eu estou atuando como orientadora, eu preciso assumir uma postura, eu preciso ter uma posição. Eu talvez precise, no mínimo, deixar mais claro qual é a minha posição, qual é o meu posicionamento com relação a isso.
E então daí surgiu a ideia dessa live. Quem já me conhece um pouquinho sabe que eu não gosto de polêmica. Boa tarde, bom dia, desculpa. Mais uma vez eu falando boa tarde aqui. Bom dia para todo mundo que está entrando. Por gentileza, deixem seus likes aqui nos coraçõezinhos, aqueles coraçõezinhos que vão subindo assim, porque isso torna a live mais visível, mais atrativa. O Instagram mostra a live para mais gente, né? Bom, então, eu voltando ao que eu estava falando, eu estava explicando um pouquinho sobre o porquê da live. Então, eu entendi que eu precisava falar um pouco sobre isso, conversar com as pessoas sobre isso e explicar por que é que eu não me posiciono. Então, eu estava falando, quem me conhece, quem já me conhece um pouquinho, quem é aluno, quem já me ouviu falar, sabe que eu não gosto de polêmica, eu não gosto de usar polêmicas, fatos polêmicos para explorar a minha visibilidade dentro das redes sociais. Não gosto de fazer isso. E não faço, porque eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho definitivamente tempo para essas coisas. Então eu não fico discutindo ou falando sobre política ou qualquer outra questão polêmica do momento, da atualidade, quem fez o quê, quem foi condenado por quem deixou de namorar com quem, esse tipo de coisa que acaba virando polêmica, não dá, eu não tenho tempo para isso e não curto. Mas política é algo que eu vivo, é algo que faz parte da minha vida. Eu preciso exercer uma função política porque eu vivo dentro de uma sociedade. Então, se eu estou dentro de uma sociedade, há obrigações que eu, por exemplo, como professora de yoga, eu precisei abrir uma empresa. Se eu quisesse ampliar o meu negócio, eu precisava abrir uma empresa. Então, eu abri uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu tenho obrigações fiscais, eu tenho obrigações como contribuinte que eu preciso cumprir. Então, isso me insere numa sociedade. Eu vivo dentro de uma sociedade e então existem obrigações sociais que eu preciso cumprir. Eu não posso me privar disso, eu não posso achar que eu tenho esse direito porque eu estou vivendo aqui. Esse é o meu plano de realização, é aqui que eu estou. O plano que eu falo é o plano onde eu existo, não é o plano que eu tracei, não é isso. Apesar de que esse também converge muito para o plano que eu tracei para a minha vida. Mas esse plano existencial da matéria, da dualidade, da política é onde eu existo, é onde eu atuo. É através desse plano que eu falo com os meus alunos e com as pessoas que curtem yoga. Então, não tem como eu não viver a política, não tem muito como eu fugir dessa política. Ela tá intrínseca na vida da gente, né? Porém, como eu já disse, eu não gosto muito de ficar me manifestando. Não gosto de estabelecer essas polêmicas, porque isso sempre acaba gerando um embate assim de ideias, né? E eu não gosto de fazer isso porque, eu vou explicar por quê. Porque eu entendo que esse é o meu entendimento, é a minha forma de ver tudo isso. Eu entendo que entrar nesses embates, entrar nessa exteriorização dos meus pontos de vista, me expõe a interferências. Isso pode me levar a perturbações que vão me distanciar do caminho do yoga. Eu sei que eu não devo me recolher numa ilha deserta e viver lá como uma boa samaritana, dias de pureza e de paz. Que samaritana que eu sou se eu estou distante da existência do mundo? Eu estou longe das pessoas, longe dos problemas, estou impossibilitada de ajudar pessoas que possam precisar de mim, simplesmente para me recolher e para ficar distante de tudo que me gera problemas e interferências. Não é assim que deve ser. Mas, pelo que eu aprendi com yoga, e essa foi a forma como eu aprendi, quanto mais eu me exponho a essas coisas, maior é a probabilidade dessas coisas interferirem na minha vida. E eu não quero. Eu batalho arduamente para viver um caminho de yoga. Eu acordo cedo, faço meu sadhana, vigio a minha alimentação, eu
tento ao máximo vigiar as palavras que eu vou usar para falar para as pessoas. Eu vigio ao máximo as pessoas. Meu marido se queixa disso. De novo, vamos ter que assistir filminho Água com Açúcar? Sim, porque eu vigio constantemente o tipo de filme que eu vou assistir, as palavras que eu quero ouvir, os lugares que eu quero frequentar. Então é por isso que eu não tomo um posicionamento, porque eu acho que isso é ir para fora. E o yoga, pelo menos da forma como eu estou entendendo, sugere que o caminho de unidade é onde eu vou para dentro. Quanto menos eu for para fora, mais perto de dentro eu estou. É óbvio isso. Como é que eu quero trilhar um caminho para dentro se eu fico o tempo todo agindo para fora? Então esse é o motivo pelo qual eu não me expresso muito sobre política e outros temas polêmicos. Não é porque eu gosto de ficar em cima do muro. Não, eu tenho um posicionamento muito bem definido e ele vai ficar muito claro para vocês hoje. Não é em cima do muro. Eu tenho um posicionamento que a mim me parece mais coerente com o que o yoga me ensina. E como eu acredito piamente nisso que eu estou aprendendo com o yoga, esse é o caminho que eu sigo. Se parece o caminho de cima do muro, tudo bem, aí é a visão de vocês, é o ponto de vista das pessoas e elas podem pensar o que elas quiserem, que não vai mudar em nada o meu modo de ver. Então eu quero começar falando, bom, primeiro eu quero agradecer de novo a presença de vocês, cliquem nos coraçõezinhos para tornar a live mais convidativa, né? O Instagram mostra para mais gente e depois eu vou falar o seguinte, a live vai ficar salva aqui no perfil, e então se você não conseguir participar até o final, pode assistir depois. Se você estiver aqui presente, quiser colocar dúvidas, se você puder e quiser, bom dia, Gê, bom dia, querida. Se você puder e se você quiser colocar o seu ponto de vista sobre isso, nós não vamos debater sobre nada. Talvez eu possa responder perguntas relacionadas ao meu ponto de vista e aos conceitos de yoga, né, referentes a isso, mas só. Não vamos debater sobre política, porque nós não vamos falar de política, nós não vamos falar sobre o momento político atual. Nós vamos falar sobre como é a experiência de yoga, a experiência política de um yogi, tá? Essa é a ideia. Então, por favor, participem, coloquem seus comentários aqui, façam suas perguntas. Se você tiver alguma pergunta específica, coloca no balãozinho que tem um ponto de interrogação para que eu possa achar com mais facilidade essa pergunta. E se você não puder ficar até o final e tiver alguma questão, por favor, coloca depois. A live vai ficar salva. Deixa aqui seus comentários, fala o que você pensa sobre isso também. Isso é yoga, ética e política ao mesmo tempo, tá bom? O espaço vai ficar aberto para isso. Então eu queria começar falando sobre isso, abordando principalmente o conceito de yoga. O que é yoga? Vamos falar sobre isso primeiro, porque eu estou falando como uma yogi. Eu estou falando, a minha posição aqui é de sadhaka, a pessoa que segue um caminho espiritual. Sim, eu sigo um caminho espiritual contínuo em busca de uma unidade. Eu estou trilhando o caminho de volta para casa. Eu sou uma sadhaka, então é nessa posição que eu estou falando. Sadhaka do yoga. Então vamos falar sobre yoga. Espero falar principalmente para pessoas que conhecem yoga, que partilham das ideias do yoga, que se dizem yogis e instrutores e professores de yoga. Então vamos falar primeiro sobre yoga. O que é yoga? Não é fácil definir o que é yoga, mas parece fácil porque uma palavra foi usada para espalhar a ideia de yoga para o mundo. Até porque a palavra em si, a palavra yoga em si, ela tem raízes que induzem a esse pensamento. Yoga como união. Então é tipo assim, a yoga é o ato de unir duas coisas que estão separadas, tá? Esse não é um entendimento de todo equivocado, mas é mais ou menos como falar que o filho, quem traz o filho para casa, né, o bebezinho para casa, é a cegonha. Não está de todo equivocado esse conceito,
porém ele é limitado, é um conceito apresentado para uma criança, porque tem coisas que uma criança não consegue entender. Então, para o mundo em geral, para os leigos que se perguntam pela primeira vez o que é yoga, yoga é um processo de união, beleza, tá ótimo, não tá errado, mas está limitado. Porque yoga não é só isso. E o yoga não vai unir nada, porque absolutamente tudo já está unido. Absolutamente tudo, não há nada separado. Não existe absolutamente nada separado. Nem eu, nem nenhum de vocês que estão assistindo essa live, nem as nossas consciências, nem as consciências dos políticos que hoje estão atuando no Brasil, tudo isso está em unidade. Então, não precisamos fazer absolutamente nada para unir, porque tudo está unido. Não existe nada desunido, nada fora do yoga. Então, por isso eu digo, esse conceito é um pouco limitado. Beleza, Jaque, então, o que é yoga? Num conceito um pouco mais abrangente, porque agora a gente vai precisar falar de um conceito um pouco mais abrangente. Tem uma definição no livro do Fauvenstein, que é esse aqui, ó, que eu acredito que bons estudiosos de yoga devem, no mínimo, ter acesso, devem ter conhecido. Tem uma definição logo no comecinho do livro onde ele fala o seguinte. Eu adoro as definições dele, gosto também do Eliade, mas enfim, vamos ler sobre essa, tá? Yoga é um fenômeno multifacetado, difícil de definir, porque definições limitam o yoga. Então, por exemplo, falar que yoga é união significa que duas coisas estavam separadas. E isso não é verdade. Limita o entendimento, tá? Mas é necessário para um determinado nível de percepção da mente humana. Isso é necessário. Então, continuando. Yoga é um fenômeno multifacetado, difícil de definir, que conduz à autorrealização do ser ou da consciência de uma consciência extraordinária. Isso é yoga. É um fenômeno, porque a gente não pode dizer que é uma filosofia, que é um estilo de vida, que é uma cultura, porque é tudo isso. Se eu disser que é uma filosofia, eu estou limitando. Se eu disser que é uma cultura, é a cultura de um povo, eu estou limitando. Se eu disser que é um estilo de vida, eu estou limitando. Porque limita. Todos esses conceitos limitam o que verdadeiramente é yoga. O yoga trata dessa consciência, desse ser, essa consciência extraordinária como o si mesmo. Então, meus alunos me ouvem muito falar do si mesmo. Patanjali, no texto mais famoso do yoga, fala muito do caminho de volta para o si mesmo. E yoga, para a gente transpor esse limite, então a gente pode dizer que yoga é êxtase. Mas êxtase em si é uma palavra que define algo que está indo para fora. E então, o Mircea Eliade, ele diz o seguinte, yoga, se a gente for traduzir mesmo o que significa ao pé da letra, é êxtase, porque é uma realização que está dentro. Ela independe de qualquer coisa que aconteça do lado de fora. Então, aquela frase famosa, que ficou muito famosa porque se tornou a definição de yoga apresentada por Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha, é perfeita. Yoga é cessar os movimentos da consciência para fora. Nirodhar, né? É cessar, é reter, é controlar esses movimentos da consciência que vão para fora. É trazer esses movimentos para dentro. Êxtase. Se você recolhe esses movimentos para dentro, o que você vai experimentar é uma potência, é uma realização extraordinária, é uma realização que transcende a medíocre realização do plano mundano samsárico, desse plano da mente, onde a mente humana atua, onde a política acontece. Então é disso que nós vamos falar, tá? Nós estamos olhando com esse olhar de yoga,
de yoga. Ana, minha linda, que delícia ouvir. Que delícia me ouvir falar, que bom. Então, conceituando yoga, yoga é isso. Eu vou falar de ética e política fora do yoga? Não. Então, quando eu falar de ética e política, eu estou falando de um processo de trazer para dentro, de buscar a autorrealização do ser. Isso é yoga. E olha, eu vou falar para vocês, antes de falar sobre essa live, antes de preparar essa live, eu folhei todos os meus livros de yoga, todos os que eu tenho aqui, e fui na internet buscar vários conceitos de outros que eu não tenho livros deles. E nenhum, absolutamente nenhum desses livros, o yoga está dissociado dessa autorrealização, ou seja, a realização de um ser extraordinário, que transcende essa medíocre forma humana, tá bem? Então, deixa eu também conceituar uma coisa. Quando eu falo de medíocre forma humana, não quer dizer que a forma humana é medíocre. Quer dizer que nós escolhemos viver a medíocre forma. Porque nós estamos num plano dual. Esse plano tem uma forma medíocre, que é limitada pela mente, é ou não é, uma mente binária, mas ela é, em essência, um ser supremo, um ser, o si mesmo, um ser extraordinário. Só que para que eu manifeste esse ser extraordinário, para que eu seja o político extraordinário, eu preciso acessar essa consciência e não essa mente. Então o que nós estamos vivendo é um estado medíocre da alma humana. Então, só para esclarecer, a alma humana é divina, ela não é medíocre, mas ela está iludida. A vaidade, o ego, o desejo de atender prazeres pessoais desvirtuou a habilidade, desvirtuou a caminhada dessa alma humana. É só isso, tá? É só isso. Imagina o seguinte, uma forma bem simples da gente. A gente sabe que precisa comer, nós estamos no plano físico, então eu preciso comer. Faz parte da vida. Se eu não comer, eu vou morrer, esse corpo físico vai morrer. Mas os grandes mestres de yoga, eles vivem de luz. Mas esses caras já comeram em algum momento da vida, enquanto eles estavam caminhando no sentido dessa iluminação, eles comiam. Eu não sou ainda um iluminado, eu ainda sou um sadhaka, um caminhante, um aspirante. Então eu preciso do alimento. Beleza. Isso significa que eu preciso comer o dia inteiro? A única coisa que eu devo fazer é comer. Não, não é isso. O que nós estamos fazendo é isso. A consciência sabe, eu preciso viver essa experiência material. Mas o que acontece? O ego, ele se envolve vaidosamente com essa delícia que é viver esse plano e se esquece da consciência. Então é o que acontece quando eu decido que eu vou ficar só comendo, porque eu preciso do alimento para viver, não posso viver sem alimento. Pode, mas para isso você tem que se apegar a algo mais extraordinário. Sai do material, né? Feuerstein, que é desse livro onde eu li esse conceito, ele fala o seguinte: yoga não é algo que fazemos, é algo que somos e em que nos tornamos. Nós somos e nos tornamos cada vez mais yoga, cada vez mais essa êxtase, tá? E por fim, uma definição da Gita. Essa é um conceito, não é uma definição. Na Gita você não vai encontrar yoga é isso, não. O conceito está intrínseco na Gita. A Gita diz: yoga é a percepção da unidade. Porque já estava unido. O yoga não é união de uma coisa com outra. Esse é um conceito medíocre ao qual a mente humana se agarra. Tá? Porque por não enxergar a unidade, o que nós vemos é a separatividade em tudo. E aí a gente fica fazendo movimentos de união de coisas que já estão unidas. Veja como isso é, né? Enfim, isso é yoga. E eu estou falando desse caminho. Eu não estou falando de asanas, eu não estou perguntando qual é o tipo de yoga que você pratica. Mas eu tenho direito de escolher se eu acredito nisso ou não. Desculpa,
Não tem esse direito. Você não tem direito algum. Por quê? Esse direito é, na verdade, um limite de entendimento da experiência samskárika mundanal. Então, esquece, você não tem direito a nada. Enquanto você está se ocupando de pensar nos seus direitos, você está fora do yoga. E aqui eu estou lançando o desafio. Nesse exato momento eu lanço um desafio para qualquer mestre do yoga vir conversar comigo sobre isso. Para de falar para as pessoas que elas podem escolher. Não pode escolher. Enquanto você estiver escolhendo, você está lascado. Você está no sofrimento. Você está nos kleshas. É disso que eu estou falando. O meu posicionamento é esse. Enquanto nós estivermos envolvidos com tudo isso que está para fora, está fora do yoga. Está nos kleshas. Está no sofrimento, está na angústia, na dor. Não está indo no caminho da unidade. Você está indo no caminho da separatividade. Então está lançado o desafio. Quem quiser vir falar sobre isso comigo, eu estou aberta. Eu já disse, eu fui procurar em todos os livros de yoga, todos os textos possíveis de yoga. Nenhum deles dissocia isso. Nenhum deles está falando, viva como você puder a sua vida, mas faz yoga 2 horas por dia que está tudo certo. Não! Eles não falam isso. Então, se você está acreditando que é seu direito viver desse jeito e fazer isso, você está escorregando, meu filho. Você pisou numa casca de banana, caiu com tudo e não se deu conta. Caiu e está escorregando assim, tá? Ó, sabe quando você cai num tobogã, assim, fica escorregando um tempão? Você está nisso. Então, esse é o meu posicionamento político. Tá bem? Era isso que eu queria deixar muito claro para começar. Daí vamos falar um pouquinho de ética, porque eu vou trazer ética para os conceitos do yoga também. Então, eu fui buscar, quem me conhece também sabe que eu adoro as definições das palavras, né? Ética, nos dicionários da vida, é um substantivo feminino que define um ramo da filosofia que investiga ou analisa os princípios que causam, alteram ou orientam o comportamento humano, através de reflexões a respeito de normas, valores e regras sociais. Ok, então a ética ela está relacionada com a vida em sociedade, plano físico mundanal, tá? Estamos falando de ética, sendo então um princípio de convivência. É um princípio de convivência. Mas ética não é uma norma que alguém impõe. Tem uma definição de ética que é assim, ética é aquilo que você faz mesmo quando ninguém está te olhando. Não tem ninguém olhando. Aí você decide, eu não vou jogar lixo aqui, porque, gente, não tem nenhum lixo aqui, eu vou enfiar o lixo dentro do meu bolso, dentro da minha calça, na minha roupa, no meu sutiã, onde eu puder, mas eu não vou jogar o lixo aqui. Porque eu acredito que se eu faço isso, eu estou prejudicando a prosperidade da vida. Então não vou jogar. Agora, se você olha assim para os lados, não tem ninguém olhando, eu vou jogar o lixo aqui, vai depois alguém vem e recolhe, então você não tem ética. Você não é ético. Porque a ética é algo inerente ao ser humano. A ética é um princípio que veio, né, o homem trouxe esse princípio para a sociedade por conta das suas aflições. Então, se eu sei que isso prejudica a vida em sociedade, eu me sinto mal por fazer, como é que eu posso fazer? Daí surgem as normas de convivência. Mas ética é algo que é inerente ao ser humano. Então, o ser humano se sente perturbado por esses conceitos. Como é que eu posso fazer isso se eu vou prejudicar o todo, o coletivo, a unidade? Porém, nem todo mundo está num grau de consciência que se dê conta disso, né? Então, vou voltar um pouquinho a fita e rebobinar e dizer: yoga é a percepção da unidade. Uma pessoa que não tem a consciência de que jogando um papelzinho, mesmo que seja um papelzinho de bala, no chão, num parque, na rua, ele está prejudicando a prosperidade do coletivo, da vida como um todo, ele não tem a menor consciência
e não é um yogi, não está vivendo o yoga. Então, os princípios de ética e de moral, eles surgiram a partir dessa coceira, dessa indagação da alma humana. Ética, então, é inerente ao ser humano. Ética responde algumas perguntas como: qual é a finalidade e qual o sentido da vida humana? Vocês sabem qual é o propósito da Gita? O propósito da Gita é explicar, fazer com que o estudante, o sadhaka, entendam qual é a finalidade da vida, qual é o sentido da vida humana. Por que todo esse universo está constituído? A Gita tenta explicar isso. É super simples, né? Bem simples. Ética é um conceito que foi estabelecido para explicar a finalidade da vida humana. Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Ética são conceitos que surgiram a partir da reflexão sobre o bem e o mal. Então, se eu jogar um papelzinho aqui na rua, eu não estou fazendo mal para ninguém. Não. Você só está deixando de fazer o bem, que é o correto, o coerente. Eu sempre falo, meus alunos também sabem disso, me escutam muito falar sobre isso. Não tem bem ou mal, certo ou errado. Tem aquilo que é coerente com essa caminhada e aquilo que não é coerente, aquilo que é incoerente. Então, rebobinando um pouquinho a fita, yoga é a percepção da unidade. Uai, se eu sou unidade, se eu sou uno com o todo, se eu estou jogando papel para fora na rua, ou na praça, ou no parque, ou na praia, eu estou deixando de fazer o bem. Se você não quer encarar isso como fazer o mal, porque ninguém foi prejudicado, você pode encarar isso como deixei de fazer o bem. Porque é a mesma coisa. São dois lados de uma mesma moeda. Né? Se a moeda cair virada para cima, o lado de baixo não deixa de existir. Se só ninguém está vendo. Então, isso é ética. E a gente pode correlacionar a ética, olhando com a visão do yoga, dos ensinamentos do yoga, a gente pode correlacionar ética com Dharma. Dharma é um dos 4 purusharthas, que são as motivações. É uma das traduções, são os 4 princípios básicos da vida humana, são as 4 motivações básicas que estão relacionadas com a alma humana. Então, veja bem, o yoga tenta entender qual é a finalidade, qual é o sentido da alma humana, por que esse universo existe. E nessa observação, veja como tem tudo a ver com a ciência moderna, com a filosofia, a psicanálise, a psicologia, a política, a ciência política que criou ética e moral. Por que foi feito isso? Porque o homem sofre se ele não tiver um caminho, um plano ético e moral. O homem sofre. E isso faz parte da natureza humana. Nós chegamos onde estamos porque nós desenvolvemos a habilidade de convivência, senão nós não chegaríamos até aqui. Então, trazendo para o olhar do yoga, nós podemos assim comparar ética com dharma. E aí eu vou ler um conceito básico aqui, que também não é fácil definir o que vem a ser dharma, porque são conceitos abstratos. Por exemplo, é fácil definir o que é a mente? É fácil definir o que é a personalidade humana? Não, porque é intangível, é muito abstrato. Transcende o material físico, onde eu posso explicar, é isso, é aquilo. Se você perguntar o que é o corpo humano, o corpo é um objeto, uma coisa feita por braços, pernas, dividido em 5 membros, cabeça, membros superiores, membros inferiores, sei lá, tá? É fácil definir, mas a mente humana não. A personalidade humana não é fácil definir. Dharma não é fácil definir. Nenhum dos 4 purusharthas. Mas para falar com vocês eu precisava estabelecer alguma definição. Então, eu fiz essa definição. Dharma é o princípio ou a motivação da vida humana que gera no indivíduo a sensação de segurança. Mas não é a segurança que é aquela relacionada à ausência de medos. Estou seguro aqui ninguém me pega, aqui ninguém me faz nada. Não.
é uma segurança que está ligada ao sentimento de autorrealização. Dharma é isso. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente, em meio à natureza, chupei uma bala, não sei o que fazer com o papel, olho para os lados e não tem ninguém, e eu jogo a bala no chão, eu não estou no Dharma. Então, pode ser que ninguém tenha me visto e a minha mente acha, a mente vai raciocinar assim, ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, você pode, porque você não vai ser condenado por isso. Mentira! Se você pensa isso, está no plano medíocre. Não é verdade isso. Ainda que ninguém esteja vendo, a alma está lá, a sua consciência está lá e a sua consciência sabe que deveria ter levado o papel consigo para jogar em outro lugar. Na verdade, a consciência sabe que deveria não ter comprado uma bala que vem enrolada num papel. A consciência sabe disso, mas aí já é um processo muito mais profundo. Então, no mínimo, vamos jogar o papel no lugar certo, né? Então, a consciência sabe disso. E Dharma é a sensação da consciência de autorrealização. Então, quando eu faço essa escolha ética, né, de não vou jogar o papelzinho de bala no chão, a consciência se autorrealiza. É a autorrealização daquele ser transcendente, ser extraordinário, ser supremo, o si mesmo que o yoga tanto fala. Então, nós podemos relacionar ética com Dharma. É isso. E o Dharma do yoga, Dharma está relacionado com guna e karma. O Dharma é a qualidade, é a ação, né, gerada pela qualidade de cada um de nós e a sua ação propriamente dita. Guna é qualidade, karma, ação. Então, por exemplo, eu tenho uma guna, uma qualidade, uma habilidade para falar, para ensinar, para transmitir coisas que eu aprendi. O que é o meu Dharma? Realizar isso. Essa é uma qualidade minha, uma característica minha. Ninguém me ensinou a dar aulas. Eu dava aula numa lousinha no meu quarto quando eu tinha 9 anos. Era assim que eu estudava, história, matemática, português. Eu pegava o giz e escrevia como se eu estivesse ensinando para minhas bonecas. Esse é o meu Dharma. Eu podia fazer o que eu quisesse da vida, porque eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Não tem direito de nada. O direito é aprisionamento. Esse direito que a gente acha que está escolhendo é aprisionamento. Moksha, libertação, é autorrealização. Então o yoga, vamos lá, ensina um caminho de autorrealização. Esse caminho é de autorrealização não da Jaqueline, é do ser transcendente, o ser extraordinário que está usando essa personalidade Jaqueline para se manifestar agora. Se você não acredita nisso que eu estou falando, eu acho que você precisa rever os seus conceitos e pensar, eu estou mesmo no yoga ou não estou? Porque se você não acredita nisso, não é yoga. Eu não sei onde você está, eu não sei onde está a tua cabeça se você não consegue conceber isso. Yoga é isso. Esse é o caminho do yoga. Dharma é isso. Dharma é o que você realiza todos os dias. Dharma é a forma como você age politicamente dentro da sociedade. Ou você pode chamar isso de ética. Socialmente falando, o homem determinou que isso é ética. Mas não deixa de ser o Dharma do yoga. Você percebe como a gente não pode dissociar essas coisas? Então eu volto a repetir. Não fique pensando que você pode, porque você tem o direito. Eu tenho o direito de falar o que eu penso nas redes sociais. Não tem. Você não tem. Você está preso. Você está aprisionado. Quando você pensa que tem direitos nas redes sociais, me desculpa, você está só exercendo o direito de continuar preso nesse plano samsárico mundanal. Ok? É isso, basicamente isso. E, para finalizar o Dharma, Dharma é evolutivo e protetor. Sempre. Eu fiz alguma anotação. Já fiz uma anotação, achei que eu não tinha visto aqui. O Dharma sempre é evolutivo e protetor. Então, se você jogou
na praia ou num parque ou na rua um papelzinho que vai poluir aquele ambiente, é um papel que vai prejudicar de alguma forma a natureza, ainda que você ache que não fez mal para ninguém, mas que você deixou de fazer o bem, isso vai gerar prosperidade Vamos pensar só no ambiente, na natureza. Não, porque esse plastiquinho, se ele cair na terra, ele vai demorar, sei lá, vamos colocar aí uns 40, 50 anos para ser dissolvido. E quando for dissolvido, alguns componentes vão contaminar aquele solo. Então não tem prosperidade nisso, não é possível que isso seja prosperidade. Percebe que você não colaborou com a prosperidade? Ou então, essa pequena ação foi adármica, esse pequeno gesto foi adármico. Então o Dharma sempre gera evolução e prosperidade. E não é para você, é para todo mundo. Então se você acha que você é, dharmicamente falando, professor, e por ser professor tem o direito de ficar falando nas redes sociais o que os professores de yoga devem ou não fazer politicamente, pensa se isso realmente gera prosperidade para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Desde as formiguinhas até Saturno. A Lua que está em como chama? Eclipse. Tudo vai prosperar com essa sua pequena ação. Esse pequeno gesto gera prosperidade para tudo. Porque se não gerar, é uma ação adármica. É uma escolha antiética adármica. Por fim, vamos falar sobre política, porque eu quero finalizar para chegar num quadro do Feinstein também, que está no livro dele, para mostrar para vocês como a gente se perde, como a gente se confunde nessa dualidade que é espiritual e mundanal, como a gente se perde um pouquinho, que é o que a gente está vendo hoje. Hoje o que eu estou vendo são yogis que ou não têm esse conhecimento, ou não sabem disso, ou se têm, não absorveram por completo esse conceito. Eles não estão se percebendo na dualidade, eles não estão percebendo a escolha que estão fazendo. E eu já disse, desafio qualquer um a vir aqui me falar que esses conceitos do yoga estão equivocados. Eu acredito nisso como sendo Sanatana Dharma. É mais ou menos como se eu disser para você assim, olha, fogo queima. Não, não queima. Eu faço o que eu quiser com o fogo. Eu pego o fogo e ele não me queima. Não, me desculpa, o fogo queima. Você pode até pode desenvolver habilidades de não se permitir afetar por esse fogo, mas que ele queima. Ou então, plantei uma sementinha de tomate e agora estou esperando nascer um pé de jabuticaba. Desculpa, é porque eu que decido o que vai acontecer com as sementes. Você percebe como nós não temos direitos, nós não temos escolhas. Não nesse sentido. Não a escolha que eu quero como ego. A escolha sempre é a escolha da alma. Então, quando eu estou falando de escolhas, eu não estou falando da escolha do ego, porque o ego não escolhe nada, ele não tem direito de escolha. O ego é só instrumento para a realização desse ser que o yoga chama de ser extraordinário, transcendente ou ser supremo, o si mesmo, o eu verdadeiro, sei lá, tá? E política? O que é política? Para finalizar, é um substantivo feminino, está lá no dicionário, é a arte ou a ciência da organização, direção e administração de um grupo social, de uma sociedade. Então isso pode se dar num grupo de 10 pessoas, num grupo de 100, num grupo de 1000, numa nação, numa cidade, num estado ou numa nação. É a arte da negociação para compatibilizar interesses. Pois bem, nós estamos vivendo num plano manifestado onde os interesses são evidentemente diferentes. Não dá para dizer que existam interesses iguais. Nem no mundo animal, puramente animal, os interesses são os mesmos? Não são. Às vezes tem um leão que está querendo caçar e o outro não. Porque ele está velho ou está doente, não tem o mesmo interesse. Isso se aplica a qualquer grau da vida, a qualquer nível da existência. Então, política é essa organização, não tem como a gente fugir disso. Não tem. Volto a repetir, eu exerci os meus deveres políticos, de cidadão. Eu votei, saí de casa, fui votar, mas não interessa para ninguém qual é o meu posicionamento político agora. Meu posicionamento político foi,
Eu saio de casa e vou votar. Ponto. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu ensino da forma correta. Eu cobro dos alunos da forma coerente. Eu busco viver de forma coerente. Esse é o meu posicionamento político. Eu não... como chama o negócio lá de... quando a gente não paga os impostos? Sonegar. Eu não sonego impostos. Porque essa é a minha função política dentro de uma sociedade. Agora, você não paga os impostos em dia, faz gato de água, gato disso, gato daquilo, e vem brigar por política, vem falar de política nas redes sociais? Vou voltar. Você não tem esse direito. E não é porque eu estou dizendo. É porque esse é um aprisionamento, isso não é liberdade. Direito implica em liberdade. E liberdade mesmo a gente só tem quando transcende esse plano manifestado, esse plano mundano material. Então, temos que fazer política? Temos. O que é ser político? É ajudar a manter essa organização, essa compatibilidade de interesses. É isso que eu tenho que fazer. Eu não preciso discutir com as pessoas, porque se eu brigo, se eu discuto com as pessoas, se eu tento fazer as pessoas seguirem os meus conceitos, eu estou tentando impor. Se eu estou impondo, não é política mais, é imposição. Por isso que a gente confunde um pouco essa ideia de democracia, que democracia não existe. Não tem democracia, gente. Tudo é política. Ela tem que ser uma política coerente. Se a política for dármica, tá tudo certo. Não precisa nem de partido político, nem de eleição, nada. Vamos aclamar o sujeito que foi o mais competente, o mais capacitado e beleza. Mas não é isso que nós estamos vivendo. Por quê? Porque não estamos sendo almas humanas, estamos sendo egos, estamos manifestando egos, cheios de vaidade, cheios de desejo de poder, cheios de desejo de vitória sobre os outros. Então, não tem como pensar em falar de política. Esse é o meu posicionamento político. Como yogi, eu procuro ser a melhor versão que eu posso nessa manifestação. Eu tenho limites, muitos limites. Às vezes eu paro para pensar e falo, nossa, será que esse limite eu vou conseguir, nessa vida eu vou conseguir transcender o limite de adorar café e vinho? Eu adoro café e adoro vinho. Nossa, como eu gosto disso. Caraca! Será que eu vou conseguir em algum momento parar de tomar vinho e café? Porque é gostoso, eu gosto mesmo, é prazer mundano mesmo. Então eu tenho os meus limites, muitos, muitos limites. Mas não é porque eu tenho limites que eu vou jogar tudo pro alto. Ah, já que eu não sou mesmo um yogi evoluído, iluminado, então eu vou enfiar o pé na jaca de tudo. Não, eu preciso realizar o melhor que eu posso realizar agora. Esse é o meu posicionamento político. O melhor, para mim, o melhor que eu posso realizar eu vou lá olhar no yoga, tudo que eu estou lendo de yoga, na Gita, por exemplo. A Bhagavad Gita é a descrição de um campo de batalha como esse que nós estamos vivendo agora. E eu fui olhar a Bhagavad Gita, eu dei umas folhadinhas lá para ver se tinha manifestação, posicionamento político, para ver se os Kauravas e os Pandavas, eles saíam com manifestações tentando convencer o povo a seguir um ou outro. Não. Não, a Bhagavad Gita não se ocupa disso. Mas era uma cultura diferente. Não, mas o problema é o mesmo. O problema é a consciência transcendente tentando se manifestar usando a ferramenta mundanal, o ego. O problema é o mesmo. Não muda o problema. Definitivamente o problema não muda. Só muda a época. Naquela época vivia-se de um jeito, agora vive-se de outro. Beleza. Mas não tem isso. E o que é mais relevante ainda, se você for ler o que Krishna fala para Arjuna, em nenhum momento Krishna fala, olha, foram 24 ou 26 anos de espera por justiça. 26 anos, durante 26 anos, Arjuna e os seus 4 irmãos foram enganados, sordidamente enganados, por seus primos. Em nenhum momento houve um levante. Em nenhum momento. E Krishna não falou para ele, faz o seguinte,
reúne seus irmãos, reúne aqueles que são adeptos do seu conceito, sai às ruas. Não, isso não foi necessário naquela época e não é isso que ele está nos ensinando, que a Gita nos ensina. Ele está nos ensinando sobre uma batalha interna. Porém, naquela época, houve uma guerra de espadas e muitos morreram. A gente não precisa mais fazer isso hoje. Então hoje a gente vai para as ruas, ok, hoje é o instrumento que nós temos para essa guerra hoje é esse. E vamos esperar que não usemos outros instrumentos, jamais. Apesar da gente ver isso mundo afora, parece que a humanidade está tentando cada vez mais, né, manifestar essa força e esse poder através da guerra, da luta, mas não está lá na Bhagavad Gita isso, em nenhum texto. Não tá, não é isso que Krishna fala. Ele não fala para o Arjuna, mostra para todo mundo o que você pensa, fala, faz um discurso. Não. Muito pelo contrário. Ele falou, ajoelha, humildemente, entoa um mantra Durga, recolha-se, recobra a sua consciência, porque você está iludido pela vaidade. Recobra a consciência. Então, o meu posicionamento é, eu fico tentando recobrar a consciência e não colocar para fora aquilo que eu penso. É o meu direito pensar de um jeito, ok, beleza. Mas eu não tenho direito de jorrar isso para fora e achar que todo mundo tem que concordar comigo e seguir o que eu estou falando, principalmente politicamente. Eu só sugiro que se você não concorda com o que eu estou falando sobre yoga, que não é uma visão minha, eu repito, eu fui buscar todos os livros que eu tenho aqui e tudo que eu tinha na internet para ver sobre yoga para falar, para fazer essa live. Se você não concorda com esses conceitos, talvez você precise rever isso, se você quer realmente permanecer no caminho do yoga. Porque o caminho do yoga é esse. Como você vai fazer isso hoje, não faz diferença. Não faz diferença se você vai praticar Hatha Yoga ou se você só quer meditar. Não faz a menor diferença. A questão é a seguinte: yoga é um caminho para perceber a unidade, transcender esse plano manifestado. Então, neste plano manifestado, praticar a política é fundamental, assim como é fundamental você se alimentar, porém fazer escolhas corretas da alimentação. Você não pode comer qualquer coisa. Mesma coisa para a política. Faça escolhas corretas. Corretas não, desculpa, porque não tem certo e errado. Coerentes. Coerentes com essa verdade eterna do yoga. Se você não fizer escolhas coerentes, não é dármico, é adármico. E se for adármico, vai causar dor e sofrimento. Ah, mas não foi para mim, porque eu joguei o papelzinho ali no chão e fui embora, nem vi o que aconteceu. Percebe como essa pessoa não tem realmente o conceito de unidade? Então espera-se que alguém que está mergulhando no yoga, que está estudando, que está trabalhando com yoga, que está ensinando yoga, que tem um número de seguidores assustador no yoga, pelo amor de Deus, que adote uma postura mais yogi. É só o que se espera. E não sou eu que estou esperando. Sinceramente, não sou eu. Porque eu não me incomodo. Eu posso simplesmente deixar de seguir o que fiz com muitos. Eu posso deixar de seguir, as pessoas podem deixar de me seguir. Mas não é... A vida espera outra coisa de nós, dos yogis. O universo espera outra coisa de nós, yogis. A consciência cósmica espera outra coisa de nós. Então não dá para vir com esse discursinho de meus direitos, meus direitos, meus direitos, colocando o nome do yoga na frente. Basicamente, era isso que eu queria falar. Yoga é o que a gente faz todos os dias. E política é o que a gente escolhe fazer todos os dias. Sempre, o tempo todo, todos os dias. Alice... Ah, que bom, Alice, que bom. A Paty também está aqui. Ah, que legal, gente, obrigado. Bom, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber se vocês têm algum comentário, além de achar que foi bom. Que bom que eu consegui passar essas informações para vocês, que bom que... mas eu quero saber, e vocês, como é que tá isso? O que vocês pensam? Como é que tá? Como é que vocês estão vivendo esse momento e esse período?
que não é fácil. Se a gente não tiver força para se blindar, essa enxurrada de coisas consome a consciência e a gente vive nessa patinação. A Angélica, eu sei, Angélica, do Território Yogi, sim. Obrigada, querida. A Ana, sei que a Ana está aqui. Bom, então era isso, gente. Era isso que eu... Naê, minha linda, como é que você tá, querida? Espero que você esteja super bem. Feliz de ver você aqui, viu? Espero te ver em janeiro, hein, no retiro, viu? A gente vai se encontrar em janeiro. E a Alice escreveu aqui, Sarvana Vachakam, tudo é necessário. E vamos que vamos, é isso aí, tudo é necessário. Então, acho que o mais importante é a gente, toda vez que for fazer um movimento para fora, para e pensa nisso. Eu criei o verbo nirodar. Eu criei esse verbo. Vamos conjugar o verbo nirodar. Toda vez que você for levar alguma coisa para fora, para e pensa, isso vai gerar a prosperidade do universo, da vida? Vai causar dor em alguém? Então, não. Então fica quieta. Vou recolher, vou deixar para cá, para mim. Vou refletir melhor sobre isso, vou meditar sobre isso, vou interiorizar isso, né? O Giovanni falando, não adianta ser um bom aluno e ser diferente na vida pessoal. Não faz sentido nenhum. Isso é muito para fora. Isso é muito para fora. E o yoga não é para fora. Não é. Se você está aí acreditando, porque eu vi um professor falar que você pode fazer o que você quiser no yoga, desculpa, mas eu volto a desafiar. Eu desafio as pessoas que pensam assim e que acham que assim vão alcançar o samadhi. Porque eu tenho o direito de fazer yoga do jeito que eu quero, de escolher a postura, de ficar de roupa ou sem roupa. Eu desafio. Estou aqui desafiando qualquer pessoa que queira conversar comigo sobre isso, tá bem? A Marina falando interiorizar a opinião. Isso é a melhor decisão, porque ela é sua. A sua opinião reflete o seu ponto de vista. E o meu ponto de vista nunca, jamais será igual ao de alguém. Não existe essa possibilidade. Porque o meu ponto de vista é a partir dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha percepção, das experiências que eu já tive em vidas passadas. Jamais, nunca alguém vai ter o mesmo ponto de vista que eu. Isso é lindo. Isso mostra que, realmente, esse ser extraordinário tem infinitas e eternas possibilidades de vir a ser. Deixa eu ver quem é aqui. A Alice, a live esclareceu uma decisão que ela precisa tomar. Que bom, querida, que bom. A Tânia é professora aqui da escola. Que bom ter você aqui, querida. Falando que é importante ter discernimento e cumprir com os valores. Isso é o que é. Isso é yoga, gente. Não é você fazer o que está certo ou o que está errado. É ter discernimento. Discernimento para ser capaz de enxergar a coerência das coisas, né? É isso. Então, quando a gente fala de sofrimento no yoga, o yoga é uma jornada, um caminho para nos livrar do sofrimento. Mas não é para te livrar só do seu sofrimento. Então, eu joguei o papelzinho aqui, porque eu não vou sofrer nada com isso mesmo. Não vou. Não, você vai sofrer, porque se alguém sofrer fora de você, você vai sofrer também. Não tem como o sofrimento ser só dos outros. Não é, nunca jamais esse sofrimento será só dos outros. Esse sofrimento será seu também. Então, quando a gente passa a enxergar a vida com esse olhar verdadeiramente yogi, com um olhar verdadeiramente iógico, não faz mais sentido, não tem coerência ficar com esse discursinho medíocre de eu tenho o direito. A rede social é minha, eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Se está na rede social, publicou na rede social, é porque quer que os outros falem. Se você acha que é coerente, eu sugiro que você medite um pouco mais, estude um pouco mais, reflita um pouco mais. Eu tive agora na Índia, a Marina está aqui inclusive na live, e nós tivemos 2 dias de aula com um Swami do Ashram do Dayananda, Gopal. Foi simplesmente maravilhoso, foi extraordinário. Eu nunca pensei que
pudesse ouvir tanta coisa profunda. Eu achei que, nossa, eu já conheço tanta coisa, eu já sei tanta coisa. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ouvir coisas tão profundas ali naquelas aulas. E ele falou sobre política. Ele falou sobre o envolvimento com os fatos, né, da vida externa. Ele falou sobre isso, como que isso suga a nossa energia, isso suga a vida. Estar em constante exteriorização, ou seja, sempre colocando para fora o que você pensa, o que você quer, o que você é, os seus poderes, sempre do ego, estou falando do ego, tá? Estou falando de poderes do ego. Toda vez que você faz isso, é como se você abrisse as janelas para receber as pancadas de volta. Basicamente isso. Foi para fora, você pode esperar. Estando lá fora, tudo que está do lado de fora pode te afetar, pode te alcançar. Então é isso, basicamente é isso. Ele falou sim, ele falou, não literalmente sobre política, mas ele falou de política como eu estou falando. Política é o modo de viver a vida. Nós estamos em sociedade, então a política é a forma que nós encontramos para organizar essa sociedade. Então, politicamente falando, quanto menos você for para fora, quanto menos você tentar estar do lado de fora, mais paz e tranquilidade você tem aqui, internamente. E se essa paz e essa tranquilidade se estabelece, é o Ser Supremo, é esse ser transcendente, esse ser extraordinário, o si mesmo que se manifesta. E para ele, sim, não tem limites. Ele é liberto. Essa é a libertação que nós buscamos. E isso é moksha. Moksha não é você escolher o partido em que vai votar e achar que tem o direito de ficar berrando para o mundo o que você pensa. Isso não é moksha. Isso é prisão. Está bem distante de ser moksha, viu? É o clichê. Sim, é o clichê. O caminho é para dentro. É isso aí. É isso aí. Então, estou desafiando de novo aqui. Alguém que discordar disso, alguém que achar que esse olhar do yoga não está coerente, pode vir aqui. Tô pronta para o desafio. Tá bem? Muito bem, gente. Então era isso. Eu espero realmente que tenha ficado esclarecido. Eu espero que de alguma forma isso também possa trazer paz, que possa trazer um entendimento mais transcendente de tudo isso que está acontecendo. Eu espero de coração que isso possa trazer abertura de consciência para você continuar plenamente indiferente do que está acontecendo do lado de fora. É isso. Porque nós precisamos continuar. Nós não podemos agora simplesmente porque não foi o candidato que eu votei que ganhou, então agora eu não vou mais, você vai morrer por causa disso? Não, a vida continua e você precisa fazer o melhor que pode, sempre, sempre. Porque não tem vitória nem derrota, tem aquilo que é necessário. Por algum motivo isso foi necessário, tá bem? Um beijo enorme no coração de vocês. A Mona Lisa falando que acabou de fazer uma meditação com informações similares. Sim, sim. É por isso que eu estou falando que eu desafio. Eu desafio pessoas que não pensam dessa forma, não vivem dessa forma o yoga. Porque não tem outra forma, não existe outra forma. Qualquer outra forma de viver que esteja fora disso, ela é mundana simplesmente. Ela é limitada, ela é medíocre. Então, é isso aí. Que bom, Mona Lisa, que bom que você esteve aqui e que bom que conseguimos reverberar essa sincronicidade. Agora imagina se todos nós estabelecermos internamente essa vibração de fé, de confiança, de plenitude, de autorrealização, apesar de tudo. As coisas estão boas? Não, elas não estão boas. Elas estão ruins? Não, elas não estão ruins. Elas estão do jeito que tem que ser. É isso. Elas estão como tem que ser. Você que está achando que está ruim ou você que está achando que está bom, mas elas só estão como são. E para isso, a gente pode viver pleno, já que é assim, as coisas estão como são, eu vou viver pleno.
E encarar a vida como tudo está como tem que ser, não é ficar alienado. Ah, eu não vou fazer nada, não... tá tudo certo, não tem o que fazer. Não, não é assim. Você precisa fazer o melhor que você pode como ser, como essência, como consciência, não como ego. A Simone está falando, vivemos o que precisa ser vivido, né? O que é para ser vivido. Exatamente, exatamente. Então é isso, queridos. Muitíssimo obrigada, viu? Nossa, já 12h35. Puxa vida, nem percebi a hora passando. Obrigada pela participação de vocês. Se fez sentido para vocês, deixa seu like depois, a live vai ficar salva aqui. Deixem seus comentários, colocando também o seu olhar sobre tudo isso. Nós não vamos debater política, nem ética, nem nada disso. Nós vamos refletir, meditar sobre tudo isso. E depois, se você também curtiu, compartilhe o vídeo a live para pessoas que você sabe que curtem yoga, que podem ter algum aprendizado com isso também, tá bom? Eu fico muito feliz e agradecida por isso, viu? O Marcelo está falando aqui, peraí. Com toda a humildade, respeito e admiração, como ser indiferente à fome e saber que isso foi causado pela política? Eu não vou... não vai dar tempo de eu responder. Eu vou responder, mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Você está passando fome nesse momento? Você nasceu numa família ou num lugar onde você passava fome? Vou responder com outra pergunta, né? Então, você passa fome hoje? Você nasceu em uma família que passa fome? Se não, ou até mesmo se sim, por quê? Algumas pessoas nascem em um ambiente miserável e outras não. Quando eu vou fazer essa pergunta, geralmente eu falo um palavrão, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou dizer apenas quem é esse ser injusto que criou essa desigualdade. Quem é? Não é a política. Esquece, não é a política. Definitivamente não é. Porque o nascimento transcende o físico. Quando um corpinho de um bebezinho nasce numa família pobre, esse corpinho é só o instrumento de uma alma. Então, essa alma, por que é que ela veio para essa família pobre, miserável, onde ela vai passar fome? Porque existe uma figura injusta que transcende a matéria. É isso? Então, o tal do Deus dos cristãos, o Brahma do yoga, ele é injusto. Porque ele escolhe aleatoriamente que alma vai nascer na família pobre e que alma vai nascer na família rica. Porque ele pode escolher. É nesse ponto, é quando a alma ainda não está no corpinho do bebê que a escolha é feita. Então, essa escolha de nascer rico ou pobre não é de Deus. E não é uma injustiça política. Não é uma injustiça dos políticos. Pode haver, sim, uma ganância de políticos por querer ter mais. Isso pode ter. Isso ninguém contesta. Não estou contestando isso de forma alguma. Mas o que existe, na verdade, existem almas que não podem nascer em famílias ricas. Eles não podem nem nascer em família que tem o que comer. Porque isso não é coerente com as escolhas que essa alma fez ao longo de suas existências mundanas. Eu sou hoje o resultado das experiências que a minha alma viveu ao longo de sei lá eu quantas manifestações. E não foi Deus que falou, agora você vai lá como Jaqueline. Não. Então essas injustiças que parecem ser só criadas por políticos e por política, elas são apenas o reflexo da ausência da manifestação da consciência. Só. A gente tem que olhar com amplitude. Ou você olha com um olhar de yoga, ou você continua nessa dualidade, achando que quem gera a fome no mundo são os políticos, ou o capitalismo. Não é. O capitalismo gera dor e sofrimento para todo mundo. Sim, gera dor e sofrimento para todos. Mas, e o que vem antes disso? O capitalismo é um sistema que se aplica ao plano físico.
Yoga transcende o plano físico. A gente tem que pensar para trás, ou para trás não, né? Para cima, além do físico. O que determina que precisa haver pobreza ainda no plano físico? Não são os políticos. Na verdade, os políticos são vítimas de todo esse sistema. Todo mundo é vítima desse sistema. Só tem um jeito da gente escapar do sistema. Só um jeito. Transcendendo a experiência material. A autorrealização do ser. Tá bem? Então, esse é o meu ponto de vista. Porque eu estou baseada, eu estou ancorada no que eu aprendi do yoga. Eu estou ancorada nas percepções que eu vivencio a partir das minhas meditações. O meu sadhana me conduz a uma percepção, e eu estou falando a partir da minha percepção. A percepção daquilo que eu absorvi do yoga. Então a gente precisa transcender esse olhar. Quando a gente olha só para o plano físico, é só a mente, o ego. Um yogi não pode olhar só para o plano físico, ele precisa ampliar o olhar. Porque nesse momento a minha consciência existe no plano físico, no plano astral, no mental, no búdico e no átmico. Eu decido onde eu quero plainar. Eu tenho que decidir isso, tá bem? Então é isso. Espero ter respondido sua pergunta da forma como eu penso, é claro, né? Lógico, viu? E espero que tenha dado pelo menos uma cutucadinha para você pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? Não precisa pensar e achar como eu penso, mas é assim que a Lu está falando que é a totalidade da vida. É isso mesmo. Nós não somos um corpo. Eu não somos uma pessoa vivendo subjugada por um plano, um governo, como é que fala? Uma organização política, um sistema organizacional político. Não, esquece, você não é isso. Essa é a última coisa que você é. É a última coisa. Quando nós olhamos por esse prisma, que bom, Marcelo, que bom, querido. Nós estamos vislumbrando ou experimentando apenas 3 subplanos dos 35 subplanos onde a consciência está nesse momento. A consciência ela pode passear entre esses subplanos constantemente, se eu tiver habilidade para isso. Caso eu não tenha, eu fico só no sólido, líquido e gasoso. E aí fico me entretendo com problemas de política, problemas mundanais. Como é que eu faço para resolver isso? Acende a sua luz. É isso. Acende a sua luz. Se você acender a sua luz, você estará contribuindo para a prosperidade do universo. Ah, mas e se eu acender minha luz e não falar nada sobre o desvio de dinheiro que gera a fome, que gera desigualdade? Não. Se você for luz, você não vai desviar dinheiro. É óbvio. E você vai mostrar para as pessoas que mesmo não desviando dinheiro, eu sou pleno, feliz, realizado. E as pessoas vão falar, peraí, mas se esse indivíduo, mesmo sem desviar recursos, sem enriquecer ilicitamente, ele é tudo isso, então eu não preciso dessa caminhada suja, fraudulenta. Eu posso seguir uma caminhada. Percebe como a gente vai acabar com a fome? É assim. Tá? E com a fome e com as outras desigualdades, né? Isso vai acontecer. Pode acreditar. Não vai ser agora. A Jaqueline não vai ver isso ainda. Vai ter que vir mais, sei lá, umas 10, 12 encarnações aí, eu acho. Para, pelo menos, sei lá, não sei quantas, para ver isso. Mas isso vai acontecer. Vai haver um momento em que nós vamos viver a plenitude. Tá bom? Bom, gente, agora eu preciso realmente encerrar. Tá bom? Esse vídeo fica aqui salvo. Agradeço imensamente, de coração, a presença de todos vocês. Valeu pela pergunta, Marcelo, porque me abriu a oportunidade de falar um pouco também sobre isso. E obrigado pela participação de todos. E, de novo, compartilha depois a live com quem você também acha que pode se beneficiar com isso. E deixa seus comentários aqui depois, viu? Isso é muito bacana. Eu gosto disso, eu gosto dessa interação. Isso é muito importante para a gente. Quem é professor precisa dessa contínua relação. Isso é fundamental. Tá bem? Namastê, queridos. Lindo dia a todos. Restinho de dia.
Obrigada pela participação e nos encontramos em breve. Namastê. Beijo, beijo.